Bom dia a todas e a todos. Prazer muito grande estar nesse dia, neste momento aqui no Ministério do Planejamento e Orçamento. Já tem 6 meses que nós estávamos sonhando com este momento. Quero aqui agradecer de forma especial os ministros que nos honram com a sua presença, cumprimentar o ministro substituto do Ministério da Fazenda, o Dario Durigan, que aqui está representando o ministro Haddad, que se encontra fora do país. Cumprimentar, agradecer a presença e as palavras do ministro Vinícius, da Controladoria Geral da União. Depois vou falar um pouquinho, vou cobrar dele, vou cobrar a ele que ele nos cobre. É esta grande missão do Vinícius, porque nós, o Ministério do Planejamento e Orçamento, gostamos de ser avaliados e cobrados, viu, Vinícius? Fazer um agradecimento especial ao Morgan, representante do BID, este grande parceiro que o governo federal e o Brasil têm, não só dentro do Ministério do Planejamento e Orçamento, mas em todos os ministérios. E parceria essa que se estende aos estados e municípios. Não é pouca a carteira financeira de investimentos que nós temos financiado com recursos que vêm deste banco, que tem hoje um brasileiro presidindo, que é pela primeira vez o presidente Ilan. Dizer que este é um evento idealizado, na realidade, por uma secretaria nova que foi criada e que nós ganhamos de presente no grupo de transição do governo passado para este ano. Pela primeira vez, o Brasil tem a sua Secretaria de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas. E isso pode fazer toda a diferença, a depender, né, do quanto nós nos empenharmos nesses próximos 3 anos e meio que nós temos pela frente. Não à toa escolhemos o melhor dos melhores para ocupar essa secretaria, que é o professor economista Sérgio Firpo e toda a sua equipe aqui, e eu quero saudá-los em nome da Mirella. Então, em nome de vocês, eu cumprimento o esforço, a determinação que vocês estão tendo dentro dessa frente. Falar por último tem a sua vantagem. Primeiro, que a gente não precisa dizer tudo o que já foi dito. E segundo, que direciona o nosso trabalho. Então, eu vou aqui ticando todos os pontos que acho fundamentais. Vou ficar dentro do tempo que me foi determinado de 10 minutos, para não cansá-los, porque temos uma tarde inteira de trabalho. Mas eu gostaria de dizer que este seminário vem na hora certa e do jeito certo. Esse foi o primeiro passo. Nós conversamos em junho, acho, final de junho, eu e Sérgio querendo antecipar para julho. Eu disse, julho é um tempo em que os parlamentares estão de recesso. É fundamental que esse seminário e que esta política de avaliação e monitoramento e avaliação de políticas públicas seja apresentada ao Brasil através da imprensa no momento certo. Política tem disso. Né? É um momento em que nós estamos falando de reforma tributária, é um momento em que nós estamos finalizando o orçamento brasileiro, é um momento em que nós estamos discutindo com o Congresso Nacional um espaço maior fiscal no arcabouço de 32 bi para poder resolver e dar continuidade a todas as políticas públicas que se iniciaram em janeiro. Este é o momento de mostrar que o Brasil gasta muito e gasta mal. Ele não só arrecada muito e arrecada mal, como já foi dito aqui, eu não vou falar da tributária, mas ele também gasta muito e gasta mal. Por quê? Porque nós não temos a coragem de avaliar, nos avaliar e verificar se aquela política pública que foi desenhada há 30 anos atrás continua a ter eficiência, continua a ter focalização e continua a ter o objetivo principal, que é atender o interesse público, especialmente quem mais precisa. Nós temos que ter esta coragem de dizer que estamos no caminho certo ou que estamos no caminho errado ou que precisamos continuar com determinada política, mas redesenhada. É assim que fizemos, como disse a Esther, com o Bolsa Família. Um Bolsa Família que foi desconstruído no governo passado, que incorporou qualquer pessoa, independentemente de ser pobre ou rico, num processo, num período eleitoral, inclusive, inserindo uma série de unipessoais. Deixou de ser um Bolsa Família para ser um Bolsa Pessoa, num período eleitoral sem qualquer avaliação, sem qualquer critério. Então, diante de todos esses cenários, nós estamos diante do momento certo de dizer ao Brasil, este governo tem coragem de se avaliar, mas não para cortar gastos. Esta é a questão que precisa ser muito bem divulgada. Num Brasil que saiu com déficit social imenso, como nós saímos, fruto de uma pandemia mal gerida,
e mal coordenada por um governo que sequer acreditava na ciência, na vacina, na própria realidade dos fatos, num déficit social em que nós ficamos 4 anos sem se construir uma casa em parceria com a Caixa Econômica Federal, Casa Popular no Faixa 1, onde a farmácia popular foi desmantelada, onde políticas sociais que iam realmente ao encontro do interesse da sociedade foram abandonados, não dá para falar de corte de gastos. O que nós precisamos falar é de realocação do orçamento. Então, os 3 objetivos principais, não só da Secretaria, mas também do Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas, CEMAP, é 1, melhoria das políticas públicas avaliadas. 2, alterar o peso orçamentário para tirar de onde não precisa para colocar onde está precisando. E 3º, por isso que eu disse que o momento é fundamental, ajudar no desenho do novo sistema tributário brasileiro. Dito isso, dentro dessas considerações, eu quero trazer a vocês alguns pontos para que fiquem para reflexão do dia e para depois muitos técnicos, servidores, economistas que estão aqui, aqueles que estão nos acompanhando no YouTube possam depois estar disseminando, né? Estar propagando, estar divulgando para a sociedade brasileira através da imprensa. Nós temos algumas políticas que já foram avaliadas. A pergunta é, por que 60 políticas públicas já foram avaliadas nos últimos anos no Brasil pelo CEMAP, num valor total de R$1 trilhão de recursos públicos que são utilizados nestas políticas públicas, e nenhuma foi redesenhada, ou cancelada, ou anulada para dar lugar para outras mais eficientes? Porque não se tinha a coragem e a responsabilidade que nós estamos assumindo. E quando eu digo nós, por isso que eu brinquei com o Vinícius aqui, para dizer para ele que quando ele colocou, e os termos são exatamente dele, né? Nós analisamos as recomendações do CEMAP e monitoramos essas recomendações. Agora nós seremos parceiros da CGU para que esse monitoramento não só chegue nos ministérios, mas que saiam da gaveta dos ministérios para uma análise, que os ministérios possam nos devolver, nos dar a resolutiva. Concordamos ou não concordamos com o CEMAP, concordamos ou não concordamos com o CGU, porque é assim que funciona a democracia, não somos nós que estamos certos, não é CGU que está certo, somos nós que vamos, em conjunto com os ministérios finalísticos, chegar a uma conclusão se precisamos aprimorar aquelas políticas públicas. Repito, nós temos preocupação com a responsabilidade fiscal, sim, sem fiscal e sem orçamento ordenado, né, com foco para que não possamos ter o crescimento da dívida pública em relação ao PIB, porque sabemos o impacto nefasto que isso causa, né, de aumento do dólar, de inflação e de comida mais cara na mesa do brasileiro, mas o objetivo principal, ao ter responsabilidade fiscal, é o compromisso social que nós temos com as pessoas. Então, diante de todos esses cenários, hoje se inicia uma nova fase. E a mensagem que eu quero deixar aqui é em relação à questão da cultura do planejar. O Brasil não tem cultura de planejamento. Quando o presidente Lula me fez o convite, eu demorei uma semana para decidir, eu decidi aceitar o Ministério do Planejamento e Orçamento, Paulo, que nos brinda, Paulo Correia, nosso representante do BID lá no Brasil, que fica lá no Washington, nos ajudando como essa ponte, eu não aceitei por conta do Ministério do Orçamento, eu aceitei por conta do Ministério do Planejamento, mesmo sabendo do desafio, mas eu aceitei apenas com a condição de trazer a Leani como secretária nacional do Planejamento, de trazer Sérgio como secretário de monitoramento e avaliação de políticas públicas, de trazer a Renata Amaral para nos ajudar a buscar recursos de financiamento externo junto aos bancos internacionais para chegar na mão dos estados e municípios para que eles possam realizar políticas públicas, trazer secretários como o próprio Totó, que é o secretário de articulação institucional, entre tantos outros. Não vou aqui falar do Paulo, da SOF, porque esta é uma secretaria que ninguém gosta, porque é a secretaria mãos de tesoura, né? Paulo Bijos é aquele da Secretaria de Orçamento e Federal que tem que dizer tem ou não tem dinheiro, mas é justamente para que ele possa ter orçamento a oferecer para o Brasil, é que nós montamos esse time de excelência. Então, diante de todas essas questões, uma outra reflexão que eu deixo, né? Nós temos de gastos tributários algo em torno de 400 bilhões de reais. São 2 vezes as receitas discricionárias, que geram despesas discricionárias que nós temos no orçamento brasileiro, que ficam soltas. 2 vezes.
Então, toda vez que um ministério pede recurso para o Ministério do Orçamento, nós dizemos, muitas vezes não tem, porque nós renunciamos daquilo que muitas vezes teria que ser incorporado ao orçamento brasileiro, 2 vezes o que nós temos hoje de espaço fiscal para as nossas despesas discricionárias. Se nós incluirmos os gastos, os renúncias, subsídios creditícios e financeiros, isso passa para 600 bilhões. Tem alguma coisa de muito errado. Ninguém vai acabar, muito pelo contrário, com os gastos tributários relacionados ao Bolsa Família. E mesmo o Super Simples. Mas é justamente para turbinar, para melhorar essas políticas, é que nós precisamos ter a coragem, repito, de redirecionar e de enfrentar esse debate. Indo para o final, eu deixei aqui para mostrar esse coloridinho, como os ministérios chamam. Esses coloridinhos, que é um trabalho muito bem feito pelo Ministério e passa pela Secretaria de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas, ele vai começar a ser entregue para a sociedade brasileira através do QR Code. O Sérgio vai explicar para não gastar muito papel, e nós estaremos fazendo esse debate também com a mídia e com todos vocês. Já saíram 2 aqui, desoneração da cesta básica e direito à alimentação. Exatamente como um direito à alimentação, para nós acabarmos com a insegurança alimentar e tirar o Brasil do mapa da fome, é que esse estudo está sendo feito. Os recursos envolvidos da desoneração da cesta básica significa uma renúncia de 34,7 bi. Só que aqui tem alimentos processados, aqui tem alimentos como salmão, aqui tem uma série de alimentos que a população mais humilde, lamentavelmente, não consome. Então, diante desse cenário, não é possível, de repente, repensar a desoneração de certos alimentos e fazer com que 5, 10, 15 bi, que a gente possa aqui economizar de um lado, possa ir exatamente para a população que mais precisa. Quem sabe para o programa Minha Casa Minha Vida, onde nós temos um déficit de 5 milhões de casas populares no Brasil, e colocar mais 500 mil ou 1 milhão de casas a serem construídas. Então, este é o debate que nos interessa, esse é o debate que nós queremos fazer. Indo para o final, na terceira ponto, como eu disse, eu não vou falar de tributária, ajudar nessa discussão que agora o Senado faz. A Câmara, por uma decisão política que nós respeitamos, resolveu não só desonerar a cesta básica para os mais pobres e devolver em forma de cashback, mas desonerar a cesta básica como um todo para todos os brasileiros. A discussão que nós temos que fazer, de novo, dentro do Senado Federal, respeitando a decisão, depois, obviamente, política do Congresso Nacional, é se é justo incluir caviar, se é justo incluir na desoneração a ministra do Planejamento, que vai comprar o arroz e feijão no mesmo preço da população mais humilde. Então, são debates como estes que vão ser feitos, mas como eu não citei o Gustavo, eu quero, em nome do Gustavo, agradecer o Ministério do Planejamento por todo esse trabalho que se inicia até agora, né? Desejar fé, força e coragem, porque muitas vezes nós vamos estar falando no vazio. Mudar a cultura não é fácil, né? Você pode até matar um homem, mas você não mata uma ideia. Você pode até prender um homem, mas você não prende uma ideia. E, nesse sentido, fazendo um paralelo muito claro ao que eu quero dizer ao governo passado, né? É muito difícil você desconstruir uma cultura e construir uma outra em cima. Mas como nós estamos do lado certo da história, este é o momento e o desafio está posto para mim, para o Vinícius, para o Ministério da Fazenda, para a ministra Esther, para o governo do presidente Lula e para todos nós. Quando o Gustavo comentou aqui que havia mais de uma centena, né, ou pelo menos uma centena nos ouvindo pelo YouTube, eu me lembrei de algo que eu encerro com isso, fazendo um parênteses aqui em algo que nós temos que olhar. O Vinícius, pela CGU, me lembrou aqui um pouquinho do Tribunal de Contas da União. É outra questão que nós vamos ter que enfrentar em breve. Escrevam isso com letras garrafais. O INSS, num determinado ano, não sei se foi 21 ou 22, deu um salto significativo de beneficiários do BPC, de aposentadoria, muito acima da média anual. Não sei se foi no período eleitoral, aí eu já não sei o que foi que aconteceu. E o Tribunal de Contas da União falou de 1 trilhão de benefícios
pode ter algo em torno de 10% de erros ou fraudes. Se nós ficarmos com 1% de 1 trilhão ou de 2% de 1 trilhão, nessa lupa que temos e queremos fazer em relação às fraudes e erros do INSS, são exatamente os entre 10 e 20 bi que nós precisamos e que nós temos que fazer para recompor o orçamento de todos os ministérios que teriam, num primeiro momento, uma perda no orçamentária de 2023 para 2024. Então, Gustavo, quando você fala assim, já temos 100, eu me lembrei, né, da minha infância, na época de uma música da letra de Roberto Carlos, que eu acho que é a Guerra dos Meninos, né? Que ontem eu tive um sonho, que foi o mais bonito, que eu sonhei toda a minha vida. Sonhei que éramos muitos, quer dizer, virou 100, 100 virou 1000, 1000 virou milhões. E é isso, que este evento no futuro tenha não só 100, mas tenha centenas e que em breve milhões de brasileiros deem importância e reconheçam e nos ajudem nessa tarefa hercúlea, mas possível e necessária a favor do Brasil, de aplicar bem o recurso dos impostos pagos com o suor do trabalho de cada trabalhador, de cada trabalhadora brasileiros. Muito obrigada.